O Conselho Federal de Contabilidade aprovou 3 novas normas brasileiras de contabilidade profissionais gerais de ética. No programa de hoje falaremos especificamente da NBC 100, que se aplicam a todos os profissionais da contabilidade. As novas NBCs estão alinhadas ao Código de Ética da Federação Internacional de Contadores e entrou em vigor no Brasil em março deste ano. Esta norma descreve a responsabilidade do profissional da contabilidade. E para falar mais sobre este assunto, temos em nossos estúdios Paulo José Aracaki, contador pela FEA USP, instrutor de cursos internos do CRCSP e professor convidado da FIPECAF, FIA e FIPE. Valmir Leôncio da Silva, contador com especialização em contabilidade pública e mestrado em administração, auditor, coordenador, técnico e professor da Escola do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre o Código de Ética, né? Ética é um assunto bem envolvente, eu acho que é um grande desafio e temos muitas novidades para o profissional da contabilidade. Então, a partir de março, temos a NBC PG 100, né? Que deixa o Brasil totalmente alinhado com as regras internacionais, né? Queria fazer uma pequena introdução, começando com a missão da IFAC, né? A IFAC é a International Federation of Accountants, que é o órgão mais importante para os contadores no mundo. Então, ele tem vários objetivos, né? Então, uma das missões dele é desenvolver e fortalecer a classe contábil no mundo inteiro, desenvolvendo normas éticas de alta qualidade, né? E acredita-se que fazendo isso, os padrões éticos vão ajudar a desenvolver negócios mais saudáveis, né? A aplicação do Código de Ética da IFAC já é adotado pelo Brasil já há muitos anos, agora teve essa recente modificação, né? E essa norma de Código de Ética, ela é composta por 3 grandes partes, né? Então tem a NBC PG 100, a 200 e a 300. Hoje nós vamos falar sobre a 100, né? Então, uma das outras regras da IFAC é que os países que são membros, que adotam as regras, podem adotar regras mais restritivas, né? Então, se você está trabalhando numa empresa que já adota alguma regra mais restritiva de ética, você pode manter porque a IFAC permite isso. Então, isso é uma novidade. Seguindo aqui com a apresentação, agora no segundo slide, uma coisa muito bacana que tem acontecido no Brasil, saiu na revista Exame aí em junho de 2013, são as 100 empresas mais responsáveis que atuam no Brasil, né? Então, muito bacana ver empresas brasileiras aí se destacando, né? Em comportamento ético, transparência e boa governança. Muito bom. Governança corporativa e tudo mais. Muito bacana isso. Muito bom ver essas empresas aqui. Tem um estudo da BMF Bovespa que eu gostaria de destacar, que também tem a ver com governança, né? E vem reforçar que essas práticas são muito boas para as empresas, né? Então, quem puder ver, tem um estudo então da BMF Bovespa e fala sobre empresas maduras. Tem também um outro estudo da IFAC, feito com 10 países, né? 27 cases, que trata de coisas bem parecidas, também de governança, e conclui que as boas práticas de governança geram mais valorização para a empresa. Acho que essa questão de valorização é importante, né, Valmir? Paulo, a respeito disso, gostaria de fazer uma pergunta. Por que a ética nas empresas tem gerado valor e reconhecimento? Isso é bem interessante. Os estudos internacionais têm demonstrado que os investidores, né, os acionistas, eles valorizam isso, né? Então, um motivo que a ética está sendo valorizada nas empresas é porque as pessoas valorizam isso. Ok, muito obrigado. Então, eu falei de alguns assuntos bons, né, que valorizam, mas também a gente pode aprender com os erros, né? Então, o primeiro assunto aqui que eu gostaria de destacar é o caso da Enron, um case muito comentado aí nos cursos de graduação, pós-graduação, e esse assunto acabou com uma das empresas de auditoria assim, muito renomadas, né, que foi a Arthur Andersen, e né, lá tiveram diversos problemas, principalmente de conduta. Pena que naquela época não tinha esse código para ser adotado. E se fosse adotado, certamente isso não teria acontecido e a história seria diferente, né?
Uma questão que a CVM publicou há pouco tempo, né, sobre supervisão baseada em riscos. Esse aqui é um assunto interessante e para dizer que afeta os contadores, especificamente, por enquanto, os auditores, né, e fala sobre capacitação técnica e atualização profissional. Então, um risco, considerado número 1, vai focar nessa questão, né, de capacitação técnica e atualização profissional, que o Código de Ética já incorpora e já tem várias recomendações, tá bom? Aqui eu tentei colocar um mapa mundi aqui nessas regras de ética, colocando, né, uma parte dos Estados Unidos e outra parte do mundo inteiro, para dizer o seguinte: conforme na introdução sobre o Código de Ética da IFAC, os países que adotam regras mais restritivas, né, essas regras mais restritivas devem ser adotadas pelos contadores. Então, se tiver uma empresa multinacional que atua no Brasil e a matriz dela estiver num lugar onde tem uma regra mais restritiva, isso vale para o contador aqui do Brasil. Da mesma forma que uma empresa brasileira que também está domiciliada no exterior, se o Brasil tiver uma regra mais restritiva, essa regra também vale para aquele outro país, né? Então, essa também é uma das regras. Acho que, não sei se o Valmir tem alguma questão, Valmir. A respeito disso, de normas mais restritivas, Paulo, eu gostaria de saber o seguinte: normas mais restritivas de ética podem afetar o profissional da contabilidade? O que você acha? Ele pode sim. A explicação é que a IFAC determina que regras mais restritivas são aplicáveis, né, para aquele contador. Então, pode sim, né? Tanto o contador como o contador que também é auditor, né, pelas regras, né, que são requeridas. Ok. Tá bom? Eu peguei um slide aqui na introdução, né, que tem a ver aqui com o CRC, dos meus amigos lá do Ibracon. Aqui, basicamente, eu começo a falar do Código de Ética do Brasil, né? E é muito interessante que nessa figura ele mostra que tem os profissionais da contabilidade, que atuam efetivamente em contabilidade, os profissionais que são auditores independentes, né, os auditores internos e os peritos, né? Então, o Código de Ética entra lá em cima e é aplicável a todo esse povo. Todas essas pessoas estão sujeitas a esse Código de Ética, tá? É bem importante deixar claro isso. Aqui é o seguinte: tinha que explicar um pouco que o Brasil já tinha um Código de Ética, né? Esse código, as últimas alterações aconteceram em 96 e 2010, né? E tem um conjunto de assuntos ali dentro, inclusive penalidades, e ele não está conflitante com o código atual, né? Então, vale o código atual, que eu estou falando agora, e também aquele anterior, né? A principal diferença refere-se às penalidades, né? Então, falando sobre o novo código, ele, assim, na primeira parte tem valores bem importantes, então tem princípios éticos, né? Então, são pelo menos 5 aqui, sobre integridade, objetividade, competência profissional e devido zelo, sigilo profissional e comportamento profissional. Então, cada princípio, assim, a regra determina com bastante detalhe o que é aplicável a cada um, né? Eu acho que eu vou seguir, porque falar de cada um não sei se vai dar tempo aqui. Mas se eu puder repassar, então, integridade, né? Fala para ser franco e honesto nas suas relações, então você precisa ser franco, falar a verdade com o seu cliente, né? Muitas vezes até numa discussão de honorário possa ter algum potencial assunto, mas você deve falar a verdade. Isso está no Código de Ética, né? Às vezes, se o contador perceber que algum documento foi emitido em seu nome sem a aprovação dele, o Código de Ética determina que ele deve de imediato adotar ações para retirar o nome dele e tirar essa associação dele com esse documento que ele discorda, né? Então, isso é uma regra. Objetividade, não permitir que o comportamento tendencioso afete seu raciocínio, né? Então, essa questão aqui é bem interessante na objetividade, você tem que olhar profissionalmente para o negócio, né? Então, se você tiver uma questão de parentesco com esposa, irmão ou irmã, pode afetar a condução dos negócios, talvez você tenha que modificar isso ou passar a responsabilidade desse trabalho para o seu outro sócio, para um outro colega, né? Ou pedir para aquele profissional ser transferido para uma outra área, uma outra filial. Então, é uma questão de avaliar quando for necessário.
Ô Paulo, o que eu percebo aqui é que a IFAC, ela fortifica essa coisa da ética. Quer dizer, o profissional da contabilidade ele pode até perder um cliente, mas ele não pode deixar de ser ético. Não é isso? A regra ética dele é bastante forte e bastante restrita. No Brasil hoje, é bem interessante que nas regras brasileiras existem penalidades claras, né? Nas da IFAC, elas não são, na minha visão, muito claras, né? Por isso que talvez o Brasil tenha mantido as penalidades, né? Tá? Tem também uma questão de competência profissional e zelo, devido zelo, bem interessante esse assunto. Então, um dos temas deste assunto fala que os profissionais que atuam, entregam serviço aos clientes, eles precisam ser atualizados e sofrer uma reciclagem, então receber treinamento. Tanto ele quanto o seu time, né? O time de profissionais que ele é responsável, ele tem que se responsabilizar pelo treinamento deles. E esses outros profissionais, por sua vez, também deveriam observar o código de ética e eles mesmos buscarem atualização. Então, é bem interessante isso, né? E como que fazendo uma pequena intervenção, como que o profissional da contabilidade ele vai ficar atualizado com relação ao código de ética? É uma boa pergunta. Eu tenho algumas recomendações. A primeira é participar desse tipo de evento que nós estamos. Enfim, entrar no site do CRC e verificar o que está acontecendo, né? Assim ele consegue ficar atualizado. Né? Tá. Tem a questão de sigilo profissional, assunto bem importante, talvez na regra é que tem uma grande quantidade de detalhes, tá? Então tomar cuidado como se fala, onde se fala, né? E por último, comportamento profissional, né? Aqui é muito comum, às vezes a gente vê um brigando com o outro, mas tem que tomar muito cuidado que existe uma série de regras que prevêem que você não pode, né, como se diz, desprestigiar um profissional, exagerar numa oferta de serviço e fazer referências depreciativas a um colega de trabalho, né? Eu gostaria muito de falar de uma figura, né, que é uma figura da IFAC, que eu tenho essa figura há muitos anos na minha mente e talvez isso ajude todos os profissionais. Então, é uma figura que tem uma balança, né? Uma outra figura de trovão, né? Uma nuvem, né? Então, e uma outra pessoa segurando um guarda-chuva. Significa que você tem que avaliar, antes de prestar um serviço, se existe aí algum potencial conflito, alguma ameaça, né? Ameaça representada por esses raios e a nuvem, e se você pode ter um remédio, né? Muitas vezes um remédio, um treinamento, uma mudança de um profissional dentro da equipe ajuda a resolver uma potencial ameaça, né? E é muito comum que o profissional de contabilidade, mesmo os mais experientes, às vezes possuam alguma dúvida, né? Porque o profissional que não tem dúvida é um pouco difícil de encontrar, mas quando você tem uma dúvida, tem uma orientação no Código de Ética, inclusive do Brasil e o internacional também, que fala que quando o profissional tem dúvida, ele deve consultar um outro profissional, né? Também tem o órgão de classe, né? O próprio CFC, o CRC, né? E esse outro profissional. Só que esse outro profissional é um profissional que tem que ter 3 características que você tem que ter em mente, né? Então ele tem que ser um conhecedor daquele assunto que você tem dúvida, tem que ser uma pessoa experiente e tem que ter bom senso. Então, se você tem uma dúvida, você às vezes não pode conversar com um colega seu que trabalha do seu lado, talvez ele tenha o mesmo nível de conhecimento, não seja a pessoa certa. Talvez você tenha que procurar uma outra pessoa mais experiente, né? Que tem essas 3 características, né? Quais são? Você poderia repetir? Sim, ele tem que ter conhecimento daquele assunto que você tem dúvida, né? Então, se é uma prática contábil, você tem que consultar alguém que conheça bem prática contábil. Alguém que tenha experiência naquela prestação de serviço envolvendo aquele cliente, né? E, por último, ele tem que ter bom senso, porque pode ser uma pessoa assim, tão capacitada que ela te dê uma orientação com tanta coisa que você nunca vai conseguir completar. Tá? Entendi. Então, Código de Ética também brasileiro fala sobre diversas ameaças, né? Que são diversas, desde interesse próprio ou interesse financeiro, revisar o próprio trabalho, defender o cliente, né? Ter uma ameaça de familiaridade, como o nome se diz, né? Com um parente ou com um amigo, né? Intimidação também, o contador pode receber uma mensagem assim, se você não der lucro e baixar imposto, não vai ter contrato para o final do ano.
isso não está certo também. O código claramente orienta que isso não pode acontecer, né? O código de ética, que é essa NBC 100, também traz uma questão nova, que é o conflito de interesses, né? Então, claramente ele fala agora o que é conflitante, né? Então, se você trabalha com o cliente A, né, e B, e o A e B tem um conflito, então você está sujeito a um conflito também, né? Ou se o cliente A e B e C e D estão, todos eles entre discussão e você trabalha para 2 ou para 1, às vezes você está sujeito a um potencial conflito. Então, o código também orienta que isso você tem que tomar cuidado e às vezes você pode ter um remédio para isso, né? Então, se tiver um remédio, uma salvaguarda, ótimo. Se não, você tem que tomar muito cuidado, né? Então, Paulo, sim. Por exemplo, como devemos agir quando nós estamos diante de um potencial conflito de interesses que pode assim, afetar significativamente mais de um cliente? Como é que a gente pode agir? Como é que deve agir o contabilista nesse caso, profissional da contabilidade? Então, esse é a típica dúvida que normalmente um profissional apenas talvez não consiga te responder. Então, eu trabalhei numa área dessa durante muitos anos e era comum ter que consultar ou conversar com mais pessoas. Certo. É bem provável que esse seja o típico caso que você deva envolver um órgão regulador, né, o CFC, o CRC, ou um outro profissional com aquelas 3 características que eu te expliquei, né, ou com um advogado, né, um consultor jurídico para te orientar. Então, pode ser complexo ou não, tá? Então, quando tem um conflito que você pode ter aí uma solução, ótimo. Agora, quando você não identifica um remédio, mesmo consultando todas as pessoas, pode ser o caso de você ter que adotar uma medida mais drástica, né? Então, esgotado todas essas possibilidades, não achando um remédio, você deve avaliar as circunstâncias e pode ser que você tenha que se retirar do trabalho, retirar a sua equipe, né? Ou fazer a designação específica para a empresa, enfim, não aceitar o cliente ao trabalho, tá? Isso pode eventualmente acontecer. Quando você está trabalhando com o cliente e às vezes identifica um assunto que é potencialmente muito relevante, né? E você percebe que esse potencial conflito ou um conflito em si é um assunto que afeta a governança corporativa, tem uma orientação clara que você deve reportar isso para o cliente, né? E também tem uma orientação que você deve formalizar basicamente como esse assunto veio à tona, né? E eventualmente você pode requerer a ajuda de um advogado para te orientar, né? Isso o código, essa norma orienta a fazer isso também, né? Muito interessante. Tem uma figura aqui bem, até que engraçada, né? Que fala conservadorismo excessivo. Isso aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo porque às vezes o contador, ele se protege tanto, né? Não escuta nada, não vê nada e que não é por aí, né? Então, ele pode atuar profissionalmente, ele deve atuar profissionalmente, ele deve seguir as regras, ele pode, às vezes, adotando-se a salvaguarda, né, uma mudança, ou consultando um profissional habilitado, fazer trabalhos, né, sem nenhum problema. Então, essa figura do conservadorismo excessivo é bem interessante. Agora, Paulo, você está colocando aqui uma figura conservadora, ou seja, o profissional da contabilidade está agindo com todo o rigor, né? E quando ele age sem nenhum rigor, vamos dizer, quando ele falta com ética, o que pode acontecer com ele? Então, aí tem que entender qual foi a falta, né? Mas é provável que numa falta grave, né, por exemplo, um contador que fez um trabalho sem qualquer capacidade para isso, né? Não era capacitado? Não era capacitado, não tinha instrução, não tinha experiência, né? Com ou sem equipe, ou talvez a equipe mais ou menos instruída talvez seja um problema, mas enfim, ele fez um trabalho que não vale. É possível, né, que ele tenha que ser refeito e talvez por um outro profissional, né? Isso pode acontecer. Então é isso. Essa figura, no caso, é que eu não quis dizer que ele fez isso, eu quis dizer que o excesso de conservadorismo excessivo pode ser ruim para ele também, né? Provocar riscos. Tá. Então, estou concluindo aqui, né, o finalzinho aqui, então,
eu fiz um conjunto de afirmações, né? E é que o recado é assim, seguindo essas regras éticas, é bem provável que nós vamos desenvolver um bom negócio, né? E assim, vamos estar dentro da lei, vamos ser éticos. Eu acho que é o caminho certo. E é o caminho que também a IFAC tem defendido ao longo dos últimos anos. Agora, Paulo, como que uma empresa ela deve fazer se ela não tem experiência, se ela não conhece do mercado para atender determinado cliente? Um negócio, ela não tem aquela expertise naquele determinado negócio. Como é que ela deve fazer? E tentar sempre agindo dentro da ética, que eu acho que é o principal motivo, né? Que ela tem que agir sempre dentro da ética. Como é que ela deve proceder? Essa pergunta envolve até o conhecimento profundo daquele business específico de um cliente, né? Então, envolve também, às vezes, uma preparação. Então, se você vai atender uma empresa que tem um negócio muito complexo, é muito provável que você deveria, com um ano de antecedência, com bastante tempo de antecedência, você mesmo se preparar fazendo um curso, né? Para aquele assunto. Ou você pode pegar um profissional no mercado que já conheça aquilo e trazer para a sua equipe, né, para ele trabalhar com vocês. Aí ele vai, podemos dizer, disseminar o conhecimento e ajudar na prestação de serviço, né? Então, são essas aí. Deve ter outras mais, né? Fazer um estágio numa empresa que já atende, já presta serviço também, né? Então, são, assim, esses caminhos, esses remédios também são chamados salvaguardas, né? Então, são várias salvaguardas que podem ser adotadas. Quer dizer, o ideal é que o profissional da contabilidade haja sempre dentro da ética. Isso que é o mais importante. Isso, é isso mesmo. Tenho mais uma pergunta para te fazer. Que também com relação à ética. Quando devemos consultar um terceiro, que é o caso que você falou agora, por exemplo, no caso de uma empresa? Existem outros casos que o profissional da contabilidade ele deve se socorrer a um terceiro, por exemplo, quando ele está na dúvida, porque eu acho que isso é importante, porque normalmente a gente se fecha no nosso nicho lá, por exemplo, o profissional da contabilidade tem o seu escritório e naquele mundo ele quer fazer tudo e não olha lá fora, não verifica como é que está em questões de educação, questão de conhecimento, como é que o mundo está trabalhando. Então isso é muito importante, uma interação exterior, vamos dizer assim. Nesse caso, tem uma regra específica que trata sobre isso, eu posso depois explicar, mas é bem provável possível que ele tenha que contratar um terceiro para revisar o próprio trabalho. Então, o profissional da contabilidade pode fazer isso? Pode fazer isso. No caso de uma dúvida relevante de assuntos técnicos. Certo. Né? Ele pode fazer isso sim, né? Isso talvez seja até bem salutar, dependendo do caso. Finalizando esse programa, eu gostaria de frisar que cumprir a legislação previne o risco e garante seu sucesso. O que precisamos mostrar que somos profissionais com credibilidade, éticos, senso de responsabilidade social e ambiental. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, eu gostaria de agradecer ao nosso colega Paulo Aracaki pela brilhante exposição a respeito do tema de ética. Não, contem comigo, esse assunto é bem bacana e estou aqui para ajudar o CRC, tá bom? É isso aí. Muito obrigado. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRCSP Notícias e CRCSP Conversa. Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo contábil também nas redes sociais. TV CRCSP no YouTube e CRCSP Oficial no Facebook. Continue ligado na TV CRCSP.